Mônica, a ética é o conjunto de princípios que orientam o comportamento humano com base no que é certo e no que é errado. Ela influencia nossas escolhas e ações no cotidiano. E para nos ajudar a entender o que é ética de uma forma simples, nós vamos falar agora com a professora Karen, da Uninter, ela que é doutora em teologia, mestre em educação, professora universitária e pesquisadora socióloga. Olá, doutora Karen, professora Karen, seja bem-vinda ao nosso programa Hora Boa. Obrigada, tudo bem, pessoal? Uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema que eu gosto tanto, que é o tema da ética. Prefere que eu chame de doutora ou de professora? Como você quiser me chamar, então vamos de professora. Vontade. Professora, vamos começar falando sobre aquele vídeo ali da Turma da Mônica, né? Um exemplo simples, mas ali mostra justamente a famosa cola, né? Na hora do teste, na hora da prova. Contigo. Então, quando a gente vai falar sobre ética, né? Sempre existe aquela pergunta: o que a ética é? Na verdade, a ética ela é um estudo das regras morais que nós aprendemos ao longo da nossa vida, né? Então, pode ser a ética que a gente aprende na primeira infância, no seio familiar, a partir do entendimento do que é certo e errado, do que é bom e é ruim. E nesse caso, quando a gente fala de ética, eu vou dizer para vocês, isso vai envolver muitas questões, envolve as questões sociais, envolve as questões humanas, envolve as crenças religiosas, elas também pesam sobre isso. E existem algumas questões que são éticas em âmbito universal, mas muita gente acha que não. Mas existem conceitos de ética e de valores que muitas vezes pertencem a uma espécie de sociedade, a tradições de um grupo social, que para nós pode ser um pouco diferente e um pouco estranho, mas para aquele grupo social pode ser normal. O fato é que, quando a gente fala de ética, a gente está sempre falando sobre o quê? Sobre a questão do comportamento humano. E como esse comportamento humano, ele vai reverberar na sociedade que a gente se encontra. Bacana. Então, além das questões de crença, de religião, de cultura, existe uma ética universal. Gostaria que a senhora pudesse aprofundar nesse quesito, na ética universal. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a questão de questões que estão relacionadas à dignidade da vida humana, certo? Então, por exemplo, nós sabemos que matar não é ético, mas e se você matar para proteger a própria vida? Tá entendendo? Então, Sim. Ou então, por exemplo, roubar não é ético, nem aqui e talvez nem no Afeganistão. Sim. Mas e se você roubar porque muitas vezes você está passando fome, vamos supor, numa zona de guerra? Então, assim, quando a gente vai discutir ética, a gente precisa muito entender o contexto do ambiente, do local, das pessoas e da situação. Porque se você colocar tudo muito no certo e errado, bom e ruim, sem fazer reflexão, a gente acaba se tornando o que a gente fala de uma rigidez sem avaliação e sem análise do contexto social. E isso não é discutir ética. Discutir ética é sempre discutir sobre a vida humana. Mas, de fato, existem alguns conceitos sobre ética que pertencem à dignidade humana de proteger as crianças, de proteger as famílias, de proteger os marginalizados, as regiões periféricas, que, de fato, é universal. Pertencem tanto à nossa sociedade, no Brasil, como dezenas de outros países. Professora, falando de redes sociais, né? Está um pouco confuso. Como lidar com as redes sociais, até mesmo no que tange ali a questão da liberdade de expressão, ou às vezes um discurso antiético nas redes sociais? Como olhar para a ética nesse contexto atual que nós vivemos? Então, eu vou dizer para você, durante muito tempo, a internet eu uso essa frase com os meus alunos, foi terra de ninguém. E ainda hoje, muita gente acha que pode usar o espaço cibernético e, por ser anônimo nesse espaço, muitas vezes, para cancelar pessoas, para disseminar o ódio, os famosos haters, para caluniar as pessoas. Tem muita gente que usa a internet e as redes sociais para caluniar de forma descontrolada. E então, o que a gente precisa ensinar, primeiro para as crianças, depois para os adolescentes, para os jovens e para os adultos? Que existe sim
uma ética que pertence também ao mundo virtual, de respeito, de limites e de não achar que porque nós estamos numa democracia e que nós temos mais liberdade de expressão e de dizer o que nós pensamos, que nós não devemos seguir limites éticos de respeitabilidade, de coerência e de tolerância no meio de Sim. nós. Por isso que já existem especialistas na área jurídica que estão tratando e que tratam de crimes cibernéticos e até de comportamentos inadequados que ferem a ética no ambiente virtual. Se falando de questão de trabalho, às vezes é deixado um pouco a competitividade, né, empresarial, digamos assim, em alguns contextos é deixado um pouco a ética de lado. Como que a senhora vê essa situação? Na verdade, eu digo para você, durante muito tempo nós fomos contratados pelas nossas aptidões técnicas, mas nos tempos atuais nós percebemos que cada vez mais no mundo corporativo as empresas estão valorizando pessoas que tragam dentro de si valores, não valores rasos ou valores apenas de currículo, mas valores internalizados. Valores e crenças que possam reverberar na vida corporativa e que possam fazer com que as pessoas convivam melhor, com mais harmonia, com mais respeito, com mais tolerância e com mais dignidade. Aí você me pergunta, Karen, a gente muitas vezes passa por cima da ética dentro do mundo corporativo? Infelizmente, sim. Mas aí a gente precisa tentar entender o que é valor para nós, o que é crença para nós. Agora, recentemente, nós tivemos o falecimento do Papa Francisco. Isso. E eu li um artigo dele, de um autor, na revista Unicinos, que é uma revista muito famosa no âmbito da teologia, e ele fala assim, por que o Papa Francisco incomodou tantas pessoas e tantas lideranças? Porque nós tivemos um líder profundamente ético. E isso incomoda, e isso traz desconforto para quem tem valores que não são valores éticos. Eu quero trazer mais uma fala aqui, se você me permite. Opa, por favor. Do Papa, não do Papa Francisco, mas do Ratzinger, Bento XVI. Sim, Bento XVI. Uma vez ele foi questionado por que é que nós temos tantos problemas econômicos de miséria e de pobreza na humanidade. Qual é o problema econômico que acontece isso? E ele disse, o nosso problema não é econômico, o nosso problema é ético. Quando você não tem lideranças que se comprometam com as comunidades, com o povo, com as necessidades, principalmente dos mais marginalizados, quando você não tem em você o senso de ética e de moral que tem com o intuito de transformar essa sociedade, aí essa sociedade padece. Então, eu trago dois exemplos, tanto de Francisco quanto de Bento XVI, para exemplificar que sim, líderes éticos fazem uma grande diferença e mudam a sociedade. Cara, deixa eu te fazer uma última pergunta. No tocante à família, você percebe que essa ética tem sido trabalhada já no berço, dentro de casa, ou tem sido terceirizada para o ambiente escolar? Na verdade, é uma junção das duas coisas. É a escola e a família que precisam trabalhar juntos nesse sentido, certo? Certo. E a ética não pertence só ao ambiente cristão. Tem muita gente que não é cristão, mas é muito ético. E tem muita gente que se diz cristão e não pratica ética. Não é ético, verdade. Né? Então, na verdade, a ética ela precisa ser um valor de cidadania, de sociedade, valor de coletividade. E aí a gente faz o trabalho em conjunto. A gente faz o trabalho na família, a gente faz o trabalho nas amizades e a gente faz o trabalho na escola também, que também pode trazer uma grande contribuição para a formação desses jovens. Bacana, cara. Eu quero agradecer a sua contribuição. Se você quiser fazer mais alguma consideração, por favor, fique à vontade. Posso fazer uma fala final? Por favor. Então, tá bom. A gente não pode achar que ser ético é um valor ultrapassado, Bacana. Sabe? Porque nos tempos atuais que nós vivemos, nós temos tudo. Nós temos inteligência artificial, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento, nós temos globalização, nós temos tudo. Mas pessoas sem ética, elas são rasas e elas trazem muitos prejuízos sociais, humanos e econômicos. Num primeiro momento, pode parecer assim, nossa, esse líder, ele tem posturas assim, digamos assim, fortes, se destaca, mas, na verdade, no fundo, pessoas que não têm ética não se importam com o que estão ao seu redor. Então, eu quero deixar essa motivação final. Busque pela ética, busque por aquilo que é valor, busque pelo aquilo que faz uma transformação social
com certeza o seu ambiente, o seu entorno, onde você se encontra, vai ser um lugar mais humanizado, mais digno, mais justo e mais social. É isso, muito obrigada. Doutora Karen, professora Karen, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Evangelizar, no programa Hora Boa. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Gente, que maravilha, né? A ética, ela deve dirigir, o nosso agir humano deve ser pautado na ética, né? E aí, como dizia aí um grande comunicador, às vezes o mal, ele até parece que está vencendo, mas é por um tempo, né? Mas o amor, a verdade, o bem sempre vence. Então a ética, ela deve direcionar os nossos passos.